Paz e bem, boa noite a todos, bem-vindos à comunidade Jerusalém, no Heliópolis, em São Paulo, capital. Para quem não me conhece, eu sou pastora Dinaura e vez por outra venho aqui a convite do nosso apóstolo Carlos para que eu traga a palavra de Deus nesta noite. Espero que você receba esta palavra não através de mim, mas do trono da graça de Deus, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, desce do alto e vem descendo do Pai das luzes. Amém? Glórias a Deus. Eu convido que você agora feche seus olhos e vamos orar. Vamos conversar com o nosso Pai Celeste. Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti com tantas pessoas que oram comigo. Te agradeço pela vida de cada uma delas. Peço ao Teu Espírito Santo que se revele a ela de maneira poderosa, que ela entenda o que a Tua palavra estiver declarando esta noite para a vida dela. Que ela receba na mente, mas que muito mais ela receba no coração. E que Teu Espírito Santo guie os passos de cada um, conforme o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Assim eu oro, não em meu nome, mas em o nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém? Queridos, e sempre é uma alegria eu poder estar aqui com você falando a respeito das coisas do alto, das coisas da casa do nosso Pai, porque é lá no trono onde Ele mora, cujo endereço é a dimensão de eternidade, onde o endereço nós vamos saber um dia onde é, mas nós sabemos que estamos juntinhos dele, juntinhos de Jesus Cristo, e que o próprio Deus veio à terra para morar em cada um de nós através do seu Espírito Santo. E é Ele quem nos está orientando esta noite, está trazendo a palavra de Deus diretamente para o seu coração e para o meu. Hoje à tarde eu estava lendo a palavra de Deus, buscando o que trazer nesta noite, e veio uma orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós damos ouvidos e damos espaço a ele falar conosco, ele trabalha no nosso interior de uma maneira valorosa, que é para nós crescermos espiritualmente. E a palavra de Deus em Atos 13, de 2 a 4, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Sabe, queridos, nós lemos aqui uma passagem na qual Deus chama a Barnabé e Saulo. Deus chama a Barnabé e Saulo. Foi dessa maneira que o Espírito chamou os dois, chamou ambos. E é justamente assim que Ele chama homens hoje. Talvez nesta noite o Espírito Santo esteja chamando você, se você der ouvidos a Ele. Agora eu te pergunto, você tem orado? Você tem jejuado? Eu orado, a minha resposta é sim, Senhor, eu tenho orado bastante. Mas se o Espírito Santo me pergunta hoje, Dinara, você tem jejuado? Senhor, eu preciso jejuar mais. Mais oração, mais jejum, mais poder. Se eu jejuo e oro, o Senhor me dá mais poder.
Mas poder de que maneira? Primeiro, de eu aumentar a minha chama de fé. E no mais, me dá mais poder para quê? Para levar a palavra de Deus a pessoas que nunca ouviram, a pregar a palavra, a orar com pessoas, a orar pedindo cura aos que estão doentes, a impor a mão sobre pessoas que estão possessas com espíritos imundos e essas pessoas fiquem libertas. Quando Deus nos dá poder, não é um poder material de riquezas, mas é um poder espiritual, no qual produz benefícios a quem nós conseguimos tocar. Amém? Eu sei que o Espírito Santo está fazendo você entender o que ele está dizendo. E no mais, então, Senhor, o convite que o Senhor nos dá hoje é, em primeiro lugar, o lembrete. Estejam tranquilos diante de mim. Estejam em paz diante de mim. E o que mais? Primeiro, orem e jejuem. Para quê? Porque é para que vocês tenham mais poder. Mais poder. Estavam ministrando ao Senhor. Estavam orando e jejuando. Para eles o mundo ficara fechado do lado de fora. Estavam esperando a fim de saber qual a mente do Espírito. Por isso que eles oravam e jejuaram, para conhecer melhor os pensamentos do Espírito Santo. E qual o propósito que o Espírito Santo iria trazer de Deus para a vida deles? Será que eu tenho feito isso? Será que você tem feito isso? Eu confesso que ainda estou bem longe de praticar conforme a vontade de Deus. Quando os filhos de Deus se colocam nessa atitude, é que o Espírito Santo pode fazer-lhes conhecida o quê? A sua vontade, chamando aqueles que ele preferir. Ah, pastora, mas então ele faz acepção de pessoas? Eles preferem uns, não preferem outros? Não. É que para mim ele me dá um chamado. Para o meu marido, que está aqui comigo, ele tem outro chamado. Para minha amiga Leia, que está aqui comigo hoje, ele tem outro chamado. E para você que está à minha frente, o Espírito Santo tem outro chamado. Você já perguntou ao Espírito Santo qual é o chamado que ele tem para a sua vida? Eu sei o que você vai me responder. Pastora, mas eu sou tão atarefada, eu nem paro para pensar nisso. Eu sei, porque eu não sou diferente de você. Muitas vezes eu me pego cheia de tarefas. Às vezes eu peço alguma coisa pro meu marido fazer para mim, ele fala, agora eu não posso, agora eu estou ocupado. Ou então, olha, eu posso. Às vezes eu falo para ele, você esqueceu de fazer tal coisa. Ele diz, mas eu estava ocupado. E é assim que quando Deus fala de Naura, eu preciso que você vá até a casa da sua amiga, e eu, atarefada, digo, Senhor, agora não, agora eu estou ocupada. Será que eu falo isso para Deus? Será que eu digo isso para Deus, que eu estou atarefada, eu estou ocupada? Há tanta correria e pressa na sua vida e na minha, para quê? Para quê? Para que tanta correria? Para que tanta pressa? Sabe o que o Espírito Santo quer da sua vida hoje? Que você ore. Mas antes de orar, antes de falar, ele quer que você fique bem quietinho. Um bom tempo, bem quietinho. Será que quando você se prepara para orar, você fica um tempo quieto? Você fica um tempo quieto. Sabe para quê? Não é para somente acalmar a nossa alma, o nosso coração. É para ouvir o Espírito Santo falar dentro de nós o propósito que ele tem para a nossa vida. Porque como é que nós temos conversado com Deus em oração?
Pai, obrigada, perdoa os pecados. Pai, eu te peço isso, aquilo outro. E apresentamos a Deus uma lista enorme de pedidos e nem ficamos um tempo quietos com Ele, para que nós o escutemos, para que nós ouçamos a voz do Espírito a falar conosco, quietos perante o Senhor. Será que o Espírito Santo pode obter a sua atenção hoje? Será que o Espírito Santo pode obter a minha atenção para Ele hoje? Será que na hora que nós formos orar hoje, nós vamos ter um período silencioso, aguardando Deus falar conosco, aguardando o Senhor Jesus interceder por nós, para que Ele responda as coisas que já temos conversado com Ele há algum tempo? Queridos, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós oramos rapidamente, entregamos a oração rapidamente e saímos fazendo as coisas naturalmente, com o que pensamos, com os nossos próprios planos. E quando nós não oramos, não aguardamos a voz de Deus falar conosco em relação à compra de alguma coisa, à venda de alguma coisa, ou um sonho que eu tenho, quero concretizar, ou ainda, sem ser um sonho, ou um trabalho, buscar o trabalho numa determinada empresa. Será que antes de eu sair de casa, eu oro aguardando o aval do Senhor? Dizendo, vá, ou então, não vá, ou vire à esquerda agora, ou não vá pela sua esquerda agora, vá pela direita? Será que eu tenho ouvido essa voz do Senhor falando comigo? Sabe, queridos, em todo tempo o Espírito Santo, que é uma pessoa, estou até lendo aqui, dotada de poder, de escolher, de falar e de enviar, aquele que deveria ser reconhecido por mim e por você como comandante, como dirigente das nossas vidas. Ele fica em atitude de espera, aguardando a Dinaura ficar quieta para ele poder falar, aguardando você quieto para ele poder falar. Ele fica ansiando a nossa pausa para ele poder falar. Sabe para quê? Para ele falar, olha, Dinaura, o plano que eu tenho para você é esse, é X, Y e Z. O caminho pelo que você está falando comigo é sim, ou o caminho pelo qual você tem falado comigo é não. Muitas vezes eu não dou esse tempo ao Senhor para falar comigo, saio fazendo da minha vontade, do meu desejo, e sabe o que acontece? Eu fracasso no meu projeto. E o Espírito Santo hoje, ele não quer que você fracasse no projeto. Ele quer que você tenha sucesso. O recado também que o Espírito Santo tem para mim hoje é: não me negligencie. Não faça caso de mim. Preste atenção no que eu estou falando e não me ignore. Será que dá para nós entendermos o que o Espírito Santo está falando conosco hoje? E um pouquinho mais à frente, então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo foi Filipe. Esse carro que o Espírito Santo falou, na época não era o carro, na época era uma carruagem. O Espírito Santo falava novamente por quanto estava no comando e contava com um servo bem disposto e obediente, Filipe.
Filipe ouvia a voz do Espírito Santo e disse: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Isso está em Atos 8, 29 e 30. E correndo, Filipe acompanhou o carro e foi. Estava no comando e contava com um servo bem disposto e obediente, por intermédio de quem poderia fazer a sua obra. Será que o Espírito Santo encontra em mim e em você uma pessoa disposta e obediente a fazer a obra que é dele? E seguindo então, nós vemos que Filipe obedeceu, foi. Nesta carruagem encontrava-se um servo etíope que estava lendo Isaías. Ou seja, um servo que estava preparado para receber Jesus. Porque ele estava já com o coração aquecido, Outra coisa que nós observamos aqui neste versículo é que o Espírito Santo não emprega meios, e sim homens. Não em organizações, e sim homens. Não quer saber de comissões, nem juntas, e sim homens. Homens cheios do Espírito, ensinados pelo Espírito e guiados pelo Espírito. Amém? Foi por esse motivo que o Espírito selecionou Filipe, tirou-o do meio de um notável reavivamento, onde, humanamente falando, ele se fazia imprescindivelmente necessário, e o envia à solidão do deserto. Não obstante tudo isso, Filipe jamais perguntou a Deus: por que estou aqui? Que há para fazer nesse lugar? Não seria melhor que eu voltasse para Samaria, a fim de ajudar a meus irmãos ali? Mas ele não fez isso. Ele confiava em seu líder, pois estava perfeitamente certo de que o Espírito Santo não fica equivocado. Olha que homem de fé. Quando Deus coloca algo no meu coração, quanta dúvida eu tenho ainda. E fico pedindo confirmação a Deus várias vezes: Senhor, é por aqui mesmo, é por ali mesmo. Será que eu faço mesmo? Será que não? Olha o quão longe de Filipe eu estou, queridos. Quão longe de Filipe eu estou. Sabe? Mas as carruagens ali continuavam a passar. E Deus se mantinha em silêncio, até que repentinamente passa um outro carro com um único ocupante, um etíope, no qual um relâmpago fala o Espírito para Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Não teria de aproximar-se ou de acompanhar a outros carros, mas tão somente aquele. Olha, com tantas carruagens que passavam ali, o Espírito Santo falou para ele acompanhar uma determinada carruagem. Deus conhece o seu obreiro, Deus conhece os ministros com os quais ele pode contar hoje, e também sabe quem responderá afirmativamente ao Evangelho, aqueles que têm fome de Deus. O Senhor não desperdiça tempo e também não se engana. Correndo Filipe, quão ansioso ele estava, quão grande era o seu deleite em cumprir a ordem do Senhor Deus. Será que eu também fico tão alegre assim quando Deus me pede para fazer alguma coisa? Eu acabei de falar para vocês, muitas vezes eu fico em dúvida, eu fico duvidosa. O Espírito Santo falou e Filipe correu. Sabe o que significa isso, queridos? Cooperação. Deus trabalha em cooperação. Ele faz de um lado e você do outro. Ele faz de um lado e eu do outro. Ele trabalha em cooperação.
Será que você também está ansioso para cumprir a ordem do Espírito Santo? Será que você está ansioso em cumprir a ordem do Espírito Santo? Qual foi a ordem que o Espírito Santo te deu que você ainda não cumpriu? Qual foi? Quando o Espírito Santo me pede alguma coisa, queridos, agora eu vou confessar algo pessoal, eu faço rapidinho. Eu tenho até medo de não fazer, eu tenho temor e tremor. Temor e tremor. O quanto nós temos sido obedientes, eu coloquei aqui. Ou então, quando Deus nos pede alguma coisa, nós ficamos nos queixando, nós ficamos murmurando, reclamando. Ai Deus, agora eu tenho que fazer isso. É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Às vezes nós queremos mudar o plano de Deus, nos desviarmos do plano de Deus. Felipe correu. Eu leio aqui que Felipe correu. E que dizer a nosso respeito? Nós igualmente podemos ouvir a sua voz. Mas a pergunta que eu tenho para nós hoje é: o quanto que nós obedecemos? Eu sei que muita gente que me vê e ouve está se sentindo envergonhado. Primeiro, porque nunca ouviu nem a voz do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Quando você nunca ouviu a voz do Espírito Santo, é porque você não ora, você não conversa. Então, como é que você vai ouvir? E é porque você nunca jejua. Como é que você vai ouvir? Ah, eu vou orar com o doente e ele não fica curado. Ah, eu oro para que Deus abra as portas de trabalho e Deus não abre. Ele não te conhece. Ele não te conhece. O quanto você e eu temos obedecido? O quanto temos obedecido? Estava o etíope até parado. E o Espírito Santo estava vendo isso. Lendo o livro de Isaías, especialmente de determinada passagem que fala sobre Cristo. Tudo foi controlado até o último segundo. O Espírito Santo preparou o coração do etíope e em seguida preparou também quem? A Filipe, ele preparou os dois. O etíope para passar naquela carruagem naquele dado momento. E Filipe para que fosse ao encontro da carruagem que o etíope estava. Tudo foi controlado. O Espírito Santo preparou o coração dos dois. Vocês já imaginaram quão grande é o poder do nosso Deus? Quão grande é o poder de Jesus? Quão grande é o poder do Espírito Santo para guiar os dois ao mesmo tempo? E é isso que ele faz. Comigo, com você, com quem está aqui comigo, com quem está aí com você. Ele faz àqueles que conversam com ele e os ouve. E os ouve. A minha oração é esta. Filipe encontrou um coração faminto e conquistou uma alma para Cristo. Em seguida, seguiu seu caminho alegremente. E tudo por quê? Porque o Espírito Santo contava com um homem do qual podia depender. E o Senhor continua agindo do mesmo modo. Mas quando, pastora, que Jesus continua agindo do mesmo modo? Hoje. No ano de 2023, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Você recebeu da palavra, do recado de Deus nesta noite? Eu fiquei já aqui quase 25 minutos falando sobre esse trecho da palavra de Deus. Ainda tinha uma outra parte preparada, mas fica para uma outra vez. Que você ore esta semana, mas ore desta maneira que o Espírito Santo está te pedindo. Dê um tempo de oração silenciosa para que ele fale com você, para que você ouça. Aí sim, depois você conversa com ele as coisas que
você quer agradecer que Ele já fez. Depois as coisas que você tem no coração de angústia. Então peça perdão de pecados já que você sabe que cometeu, de pecados que você ainda nunca confessou, que você peça perdão, que você se humilhe diante de Deus, fique um tempo em oração silenciosa novamente, que Ele vai falar com você. E assim, se você também tiver oportunidade, jejue, escolha um período da semana para o jejum, porque o jejum, ele te prepara para que você receba a voz do Espírito Santo e para você também obter o poder de Deus através da sua vida. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, eu entrego cada irmão que está comigo, cada irmã, no trono da Tua graça. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale com eles o que eles já têm conversado contigo e algumas vezes não têm te dado tempo para que tu fales com eles. Prepara o coração deles e a mente também para que possam entrar por um caminho de jejum. Se nunca tiveram oportunidade de fazer, que façam agora, que façam essa semana. Numa próxima oportunidade eu vou falar também dos tipos de jejum. Que o Senhor me oriente também neste outro ensino teu. Pai, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor cure a quem necessita de cura física. Que o Senhor cure a quem necessite de cura espiritual. Que o Senhor cure aqueles que necessitam de cura emocional. E é assim que eu te entrego a oração desta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém? Recebam um abraço meu particular e também de toda a nossa comunidade Jerusalém no Heliópolis. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias na paz do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai. Shalom Adonai.